Olá, hoje é sexta-feira, dia 3 de novembro de 2023. Está entrando no ar mais uma edição do Jornal da Câmara. Hoje no Jornal da Câmara vamos mostrar as falas dos vereadores durante a sessão de terça-feira, dia 31 de outubro. A Câmara começa a debater leis sobre o Orçamento Municipal de 2024. Tratamento inovador contra o câncer, desenvolvido pela USP Ribeirão Preto, é destaque na TV Alesp. Tem também o noticiário produzido pela assessoria de imprensa. O ELEI de hoje destaca um importante projeto de autoria da vereadora Judete Zilli. E tem muito mais para você. Tem Câmara na Escola, tem o que é audiência pública, agenda do Legislativo e você acompanha tudo isso e muito mais aqui no Jornal da Câmara. Iniciamos essa edição falando da Lei Orçamentária Anual, importante projeto que será debatido no plenário e que vai definir o orçamento municipal para 2024. Confira. A Lei Orçamentária Anual, LOA, é um dos instrumentos mais importantes do sistema orçamentário de um país. Ela estabelece em detalhes a previsão de receitas e despesas para o governo em um determinado ano fiscal. A LOA é uma lei elaborada pelo Poder Executivo e aprovada pelo Poder Legislativo e é essencial para o funcionamento do governo e para o planejamento das políticas públicas. As discussões sobre a LOA se iniciaram este mês. A Câmara recebeu o projeto por parte da Prefeitura e agora ela tramitará primeiramente na Comissão de Finanças e Orçamento. É uma lei que é praticamente um desdobramento da LDO e do PPA, que são as metas do governo executivo para o que ele quer fazer durante os 4 anos de mandato deles, né? Então, ela é anual. Então, a LOA, todo ano, antes de agosto, né, antes do dia 30 de agosto, o Executivo ele tem que mandar essa proposta, esse projeto de lei aqui para a Câmara, para a gente aprovar esse orçamento do ano que vem. Também são realizadas audiências públicas. O intuito é que setores da sociedade participem da discussão e elaboração do projeto. E nesse momento, os munícipes eles podem apresentar emendas do que eles querem que sejam feitas, as ações que eles querem que sejam feitas na sociedade, na nossa cidade, né? E também os vereadores têm essa responsabilidade de apresentar emendas também. Depois de tramitar na Comissão de Finanças, ela vai para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, antes de ser debatida pelos vereadores no plenário. Ela estima a receita e fixa as despesas do município. Ou seja, quanto que o município vai arrecadar com cada rubrica orçamentária. A Prefeitura tem essas receitas próprias e tem as receitas que vêm também do Estado e da União Federal. Ou seja, quando a gente fala em ensino, em educação, que é hoje uma rubrica que a Prefeitura está prevendo gastar alguma coisa em torno de 750 milhões, a Prefeitura faz o aporte de parte da sua receita, mas ela recebe repasses também do Estado e da União. Então, se essa lei orçamentária anual não for aprovada até dezembro, o que acontece no próximo ano? O prefeito só pode gastar o 12º, ou seja, engessa a Prefeitura, porque ele não tem a lei orçamentária aprovada. A LOA é aprovada pelo Poder Legislativo após um processo de análise e discussão. A LOA é importante para garantir que os recursos públicos sejam alocados de maneira eficiente e de acordo com as prioridades estabelecidas pelo governo e pela sociedade. Agora vamos ver a previsão do tempo para a próxima semana. O repórter Paulo Bahia tem as informações. De hoje até segunda-feira, dia 6, as máximas variam de 29 a 34 graus, já as mínimas de 16 a 21 graus, podendo ocorrer chuvas passageiras durante o dia e algumas pancadas no período noturno. Já de terça-feira até sexta, dia 10, as temperaturas máximas podem variar de 30 a 36 graus e as mínimas podem variar de 17 a 20 graus, com sol e aumento de nuvens pela manhã e algumas pancadas de chuvas à noite. Agora vamos destacar o que foi discutido pelos vereadores na sessão ordinária de terça-feira. A repórter Francine tem as informações. O projeto de lei do vereador Lincoln Fernandes, que obriga os fornecedores de assistência técnica de produtos e serviços automotores e auto centers
a entregar o protocolo de atendimento e laudo de orçamento assinado por um técnico do local foi aprovado com substitutivo. Veja o que o vereador disse sobre o assunto. Esse projeto visa nada mais, nada menos que estas inúmeras empresas que atendem e dispensam serviços automotivos passem a se responsabilizar por aquilo que elas anunciam como, de fato, um serviço essencial a ser realizado no veículo. Hoje, o que a gente tem visto são serviços inventados e até casos de sabotagem em veículos para justificar a cobrança. Então, acima de tudo, o que a gente quer? Que a empresa coloque a sua reputação no papel. Olha, você tem que fazer isso, isso e aquilo no serviço, assina. Como a empresa que cobrou R$ 1.920, assinou. Então, nada mais é que um orçamento assinado. E não estamos exigindo, Rodine, nenhum laudo de um técnico, para não exigir despesa maior, mas de um responsável, porque toda empresa tem o seu responsável. Então, com isso, imagino eu, a gente tenta contribuir um pouco para amenizar esse tipo de problema em Ribeirão Preto. Já o projeto de lei do Coletivo Popular Judete Zilli, que estabelece a obrigatoriedade de fixação de placas informativas em imóveis dos quais a administração pública municipal é locatária, também foi aprovada. A vereadora falou sobre o projeto na sessão de terça-feira. Ele é um dispositivo com uma abrangência para que cada munícipe consiga, através de um QR Code, numa placa, em cada imóvel alugado, conferir qual é o tempo de locação, quanto vai custar aquele imóvel, quem é o dono, para que ele serve. Óbvio que para um órgão municipal, como um abrigo, por exemplo, isso não será sequer cogitado, mas nas outras locações é perfeitamente cabível e importante se considerarmos aí a importância de o poder público ampliar a transparência e que a gente possa, não só o legislativo, mas todos os órgãos e munícipes, fiscalizar onde os nossos recursos são gastos. Esta semana ocorreu a segunda discussão de 2 projetos do Executivo sobre a regularização de débitos. O repórter Paulo Bahia tem mais informações. Os vereadores aprovaram, durante a última sessão ordinária realizada na terça-feira, 2 projetos importantes para o combate à inadimplência no município. Ambos os programas fazem parte de um programa maior de regularização de débitos, tanto à Fazenda Pública quanto ao SAERP. A adoção do programa é uma forma do cidadão quitar possíveis débitos com a Prefeitura e também gerar caixa para o orçamento de 2024. Os vereadores comentaram sobre o projeto aprovado. Tem muita gente que às vezes nos procura e realmente está sem condições, com esses juros, quitar seus débitos junto com o município. E com esse refis, que tem outro nome hoje, as pessoas conseguem sim, pelo menos respirar e colocar a sua casa em ordem, que seja parcelado os seus débitos, ele consegue pôr a casa em ordem, e para ele é muito bom, né? O refis, ao mesmo tempo que nós, desde o meio do ano, a gente já vinha cobrando para que o governo pudesse encaminhar esse projeto de lei a esta casa, a gente também recebe críticas daquelas pessoas que pagam as suas dívidas em dia, que cumprem com os seus compromissos, e aí vem o refis para poder dar esse fôlego para as pessoas que não conseguiram pagar as suas dívidas. E a gente tem explicado, ontem mesmo eu tive uma pessoa que falou comigo sobre isso, a gente tem explicado, existem situações para uns e para outros. Então o refis vem numa boa hora, exatamente para atender essa fatia que está precisando acertar a sua situação financeira, limpar os seus nomes para poder retomar aí o seu poder de compra. Vamos para o primeiro intervalo e voltamos já já.
Voltamos e agora a gente começa esse bloco destacando uma lei da vereadora Judete Zilli, que garante os direitos das mulheres que participam da vida pública. Confira. Olá para você que está nos assistindo pela TV Câmara. Nós reservamos um espaço hoje no nosso horário para falar com você sobre um projeto de muita importância no município de Ribeirão Preto. Você sabe que uma das atribuições do legislativo, do vereador e da vereadora, é legislar e fiscalizar o executivo. Legislar significa fazer leis, discutir leis, aprovar, e aí o prefeito promulga a referida lei. Nós fizemos quase 50 leis desde que chegamos aqui em 2020, e tem uma que eu guardo de forma bastante especial no coração e que eu tenho certeza influencia sobremaneira a vida de todas as mulheres que ousam participar da vida política, seja em qual dimensão, em qual lugar for. O que eu quero dizer com isso? Pode ser no sindicato, no conselho de classe, pode ser na vereança, como deputada, pode ser no governo federal, enfim, como filiada, como militante, em qualquer espaço político. E o que prega a nossa lei? O município se encarregará de fazer formação, sobretudo de educação popular e também legal, para informar as mulheres quais são seus direitos. E qualquer violência, seja ela física, psicológica, patrimonial, moral, virtual ou política, se enquadrará na tipificação criminal. Para ficar ainda mais claro, nós quase todos os dias vemos e ouvimos histórias de mulheres que participam da vida política no Brasil, sendo representadas, cujos mandatos sofrem pedido de cassação. Atualmente, isso está acontecendo no Congresso Nacional com várias deputadas. Em Ribeirão Preto isso já aconteceu e também em vários outros municípios, não é novidade para ninguém. Esta lei criminaliza qualquer ato discriminatório que corte a fala das mulheres, que impeça a sua participação em qualquer espaço político, seja ele institucional ou não. É uma grande conquista dos movimentos de mulheres, principalmente das mulheres que ousam, querem e entendem a participação de atuarem na vida política, fazendo as mudanças necessárias. Muito obrigada. A TV Alesp esteve em Ribeirão Preto no dia 19 de outubro e conversou com o professor Gil de Santos. Vamos ver a matéria. Hoje nós estamos aqui em Ribeirão Preto. Vou trazer alguns dados para vocês dessa cidade que é maravilhosa, com 700 mil habitantes e importantes indústrias nos setores de agritech, aeroespacial, tecnológico e saúde. Falando em saúde, viu, Arthur e todos vocês que nos acompanham pelo Estúdio Alesp, Ribeirão abriga o importante Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da USP, que tem desenvolvido, então, importantíssimas técnicas de combate ao câncer. E é para falar, então, sobre um desses assuntos, esse assunto de saúde especificamente, que tenho agora aqui ao meu lado o Dr. Gil de Santos. Nós vamos falar sobre a Anvisa, que autorizou o Hemocentro de Ribeirão, em parceria com o Instituto Butantan, a realizar, então, ensaios clínicos com a técnica CAR-T-cell em pacientes com câncer no sangue, como, por exemplo, leucemia e linfoma. É sobre isso que o doutor vai falar conosco agora. Então, ao meu lado, agora, doutor Gil de Santos. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado por falar conosco. Obrigado, eu que agradeço. Doutor, vamos começar explicando, então, para quem nos acompanha, em que consiste essa técnica da CAR-T-cell. É uma técnica muito interessante em que nós colhemos dos pacientes, dos próprios pacientes, as células T, chamam células T. Normais, é um tipo de linfócito que é um tipo de glóbulo branco. A coleta não é difícil de fazer numa máquina, mas nós já fazemos isso faz muito tempo. Essas células são coletadas, separadas das outras, né, que são descartadas, digamos assim, são modificadas geneticamente, são expandidas em laboratório, quer dizer, nós aumentamos o seu número no laboratório, aumentamos 1000 vezes, por exemplo,
né? E depois de alguns dias, essas células podem ser reinfundidas no paciente, porque elas foram ensinadas a atacar aquele tipo específico de câncer. Então elas vão lá e elas destroem as células do câncer e muitas vezes curam a pessoa daquele câncer, né? E o senhor explicava para a gente que a infusão acontece, então pode acontecer, né, em São Paulo também, na Unicamp, mas especificamente a produção dessas células que são capazes de combater o câncer só são produzidas apenas aqui em Ribeirão Preto. Sim, Ribeirão Preto é a única cidade no Brasil que produz, aliás na América Latina, que produz esse tipo de célula, né? Mas as infusões vão ser em outros lugares também. E nós já fizemos 3, não no estudo clínico, nós já fizemos 3 infusões em São Paulo. Muito bem. O Dr. Gil estará conosco em São Paulo, na capital paulista, para um congresso, né, de hematologia chamado EMO. E ali, então, o doutor fará o anúncio para toda a comunidade médica sobre essa técnica que agora sim vai poder receber pacientes não só de São Paulo, como de outros estados, de todo o Brasil e até de outros países, doutor? Eventualmente sim, né? De outros estados até nós já recebemos para tratamentos compassivos, quer dizer, fora desse estudo, né? E como que vai funcionar esse anúncio, então? Esses médicos vão poder indicar os seus pacientes, ou seja, os pacientes que estejam dentro desse núcleo necessário, com as especificidades necessárias para poder receber essa técnica? É exatamente isso, quer dizer, lá eu vou mostrar como será feito o estudo, número de pacientes, critérios de inclusão e vou deixar um endereço eletrônico que poderá ser acessado pelos médicos para encaminhar os pacientes. Doutor, é importante a gente lembrar então que só pode receber essa técnica no momento pacientes que tenham leucemia ou linfoma. E ainda assim de um subtipo chamado B, que aliás é o mais comum dessas doenças, né? Então é linfoma não Hodgkin B, leucemia linfóide aguda, não é a crônica, leucemia linfóide aguda B. E tem também, então, o principal objetivo de toda essa técnica, de todo esse estudo, que é justamente a questão de colocar essa técnica à disposição do SUS. Não é uma coisa imediata, não é uma coisa para já, mas importantes passos têm sido dados nesse sentido, né, doutor? Se der certo esse tipo de tratamento, eu não tenho dúvidas de que vai dar certo, né? Porque já tem dado nesses casos. Se der certo, nós pretendemos obter o registro do produto para oferecê-lo a pacientes do SUS. Para isso acontecer, uma 2 média... anos, talvez. Muito bem. Doutor, gostaria de agradecer demais a sua participação aqui conosco. E vamos falar de história de Ribeirão Preto. Vamos conhecer como se formaram as primeiras ruas e quarteirões da cidade. E hoje eu vou trazer um pouquinho a respeito dos primeiros atos da Câmara, sim, né? Muito importante. Então, como que a gente pode imaginar Ribeirão Preto no início de tudo, né? A cidade, digamos assim, que seria uma grande fazenda, a cidade estava em construção, digamos assim, e aí a gente vai ter registros da primeira ata dos vereadores, né? E lembrando que a primeira legislatura, ela foi apenas para vereador e juiz de paz. Então, a gente ainda não tinha a figura do prefeito. Então, acumulava essa função, né? Exatamente. Então, os vereadores eles vão assumir as funções tanto legislativas quanto executivas. E o que a gente pode esperar, então, dessa primeira ata, né? A gente tem registro dessa primeira ata na sessão ordinária do dia 15 de julho de 1874. E o que os vereadores vão fazer, então, nessa primeira ata? Eles vão fazer todo o arruamento, abertura dos caminhos e vão denominar nomes para essas ruas, né? Então, a gente pode imaginar a primeira construção de Ribeirão, a igreja, né, que ficaria hoje, ela foi demolida, né, mas hoje ali no local seria a fonte luminosa da Praça 15. E daí seriam os primeiros quarteirões, as primeiras casas foram construídas em volta, né, que é chamado Largo da Igreja Matriz. E depois, Paulo, os primeiros quarteirões vão surgindo em volta da igreja, né? Que seria ali aquele quadrilátero central, ali próximo ao Teatro Pedro II. Entendi. Outra coisa que eles fizeram também nessa primeira sessão ordinária foi a construção de um cemitério.
definir onde seria, né, o mercado municipal da cidade. Você sabe mais ou menos onde seria o cemitério, só por curiosidade? Então, na verdade, eles estavam discutindo esse tema. Eu não sei a localização exata, assim. Eles também estavam discutindo onde seria a sede da Câmara Municipal. Mas eu falo, a cidade não tinha cemitério. Eles estavam Começando do zero. Exatamente. Então, construir também um mercado municipal da cidade. Ou seja, a cidade não tinha nada. Então, precisava ver toda essa questão de infraestrutura básica de uma cidade. Sim. E também eles definiram, além do mercado municipal, a cadeia pública. Então, olha só. Essa não podia faltar. Exatamente. Então, assim, a cidade não tinha nada. Vamos começar do começo. A gente tem também um registro do primeiro mapa da nossa cidade, que esse mapa é de 1884. Olha só. E para a gente ter uma ideia, o primeiro mapa tinha uma folha, né? Pensa, a cidade no início de tudo. Tinha nada, né? Hoje, o nosso mapa atual tem mais de 20 páginas. E ali naquele mapa, aqui que a gente vê a Praça 15, né, no centro, e os primeiros quarteirões que vão surgindo. Que hoje seriam aquelas ruas que fazem, que contornam a praça. Exatamente. A Avenida a Rua Duque de Caxias, Amador Bueno, ali aquele quadrilátero central. Então a gente pode, nesse momento, mapear que começam as primeiras ruas, né, os primeiros quarteirões de Ribeirão Preto, sempre rodeando, né, como assim, praticamente toda a cidade brasileira inicia com a construção da igreja, né? Na sequência, são desenvolvidos os quarteirões, né? Você já percebeu que cada cidadezinha que a gente vai sempre tem uma igreja grande? Então, o coreto da praça. Exatamente. Tinha também em Ribeirão, né? Devia ter, né? Eu brinco com os alunos que eu falo que o único local de lazer era a Praça 15 na época, né? Porque não tinha shopping, não tinha nada, né? Para o pessoal ir, para os moradores irem. Então, o lazer, vocês já foram naquelas cidades pequenininhas, né? Que todo mundo se reúne na praça e tem aquela igreja grande? Sim. Então, o Ribeirão era assim também. Vinha todo mundo para a praça, né? Se reuniam na praça e era o momento de lazer deles, a praça, né? Ainda falando sobre as ruas da cidade, o repórter André Luiz Jesus explica histórias de algumas delas. Hoje ele fala das ruas Álvares Cabral, Tibiriçá, Visconde de Inhaúma e Barão do Amazonas. Neste segundo episódio do Sua Rua, vamos contar a história dos titulares das ruas Álvares Cabral, Tibiriçá, Visconde de Inhaúma e Barão do Amazonas. Pedro Álvares Gouveia Cabral nasceu em 1467 ou 1468, em Castelo da Vila Belmonte, Portugal. Foi o chefe da frota composta por 13 embarcações e mais de 1.200 homens que partiu de Lisboa no dia 9 de abril de 1500 rumo às Índias em busca de especiarias. Em 22 de abril de 1500, avistou as terras posteriormente denominadas de Brasil. Regressou a Portugal em 1501 e foi aclamado como herói. Um ano depois, devido a um desentendimento com o rei Dom Manuel, encerrou sua carreira de navegador e passou a residir em Santarém. Quando chegou ao Brasil, assinava Pedro Álvares Gouveia, passando a usar o sobrenome Cabral somente a partir de 1503. Faleceu em Santarém entre os anos de 1520 ou 1526 e foi enterrado na Igreja da Graça. Anteriormente, a rua Álvares Cabral se chamava Travessa Boa Vista. Jorge Tibiriçá nasceu em Paris, na França, em 1855. Filho de João de Almeida Prado Filho e Perline Ebeler, era doutorado em engenharia agrônoma e filosofia. Com a morte do seu pai, herdou uma grande fortuna e assumiu a diretoria da Estrada de Ferro Mogiana. Foi governador de São Paulo, senador e membro do Tribunal de Contas. Faleceu em São Paulo em 1928. A rua Tibiriçá era denominada anteriormente de Travessa das Flores. Joaquim José Inácio, o Visconde de Inhaúma, nasceu em 1808 em Lisboa, Portugal. Militar e político monarquista, chegou ao Brasil com 2 anos de idade em 1810. Entrou para a Academia da Marinha Brasileira e participou de várias repressões rebeldes
da Confederação do Equador, da campanha da Cisplatina, da cabanagem, da sabinada, da revolta dos farrapos e da Revolução Praieira. Ocupou diversos cargos militares, sendo conselheiro do Estado e de Guerra. Tornou-se ministro da Marinha, comandou a esquadra militar na Guerra do Paraguai e recebeu o título de Visconde de Inhaúma pela passagem de Humaitá em 1686. Faleceu em 1869 no Rio de Janeiro. A rua era chamada antes de Travessa das Dores. Francisco Manuel Barroso da Silva, o Barão do Amazonas, nasceu em Lisboa, Portugal, em 1804. Chegou ao Brasil ainda jovem, onde fez o curso na Academia da Marinha com o Marquês de Tamandaré, de quem se tornou amigo. Ainda com o nome de Almirante Barroso, foi o comandante que conduziu a Armada Brasileira à vitória na Batalha do Riachuelo durante a Guerra do Paraguai. Participou também das campanhas do Rio Prata, no Pará, e combateu a Revolta dos Farrapos. Em 1866, foi condecorado com o título de Barão do Amazonas, constituiu família na cidade de Montevidéu, no Uruguai, onde faleceu em 1882. Após sua morte, seus restos mortais foram enviados para o Rio de Janeiro e depositados em um monumento em sua homenagem na Praia Russell. Antes de se denominar Barão do Amazonas, a rua era chamada de Travessa da Laje. Em nosso próximo encontro, vamos contar as biografias de Amador Bueno, Mariana Junqueira, São Sebastião e Cerqueira César. E você sabe o que é e como funciona a audiência pública? Nós vamos explicar para você. Uma audiência pública na Câmara dos Vereadores é uma reunião aberta ao público em que as questões de interesse público são discutidas e debatidas. Durante uma audiência pública, os cidadãos têm a oportunidade de expressar as suas opiniões, fazer perguntas e contribuir para a tomada de decisões sobre temas relevantes para a comunidade. Qual que é o critério se uma lei é para ser seguida, eu estou aqui para seguir. Leis são sempre para seguidas pelo cidadão, né? E só que vocês têm que ter condições de aferir também e aplicar corretamente a lei que está sendo aí imposta e cobrada da gente. O tema abordado pode variar desde projetos de lei e políticas públicas até questões sociais, ambientais, econômicas e muito mais. Debater com a população sobre o projeto de lei número 90 de 2023. As audiências públicas são realizadas de forma transparente, com ampla divulgação prévia das datas, horários e locais. Isso permite que os cidadãos interessados participem e acompanhem o debate sobre os assuntos. Esta audiência pública foi publicada no Diário Oficial, convocando a todos para hoje, dia 6 de setembro, às 16 horas, aqui no plenário. Durante a reunião, os participantes têm a oportunidade de se inscrever para falar, expressar suas opiniões, fazer perguntas aos vereadores e outros participantes, bem como fornecer informações relevantes para o debate. É importante colocar no artigo de vocês aí a permanência, não é só o acesso. Tá. Entrou, pode sair agora. As audiências públicas podem influenciar diretamente a tomada de decisões da Câmara de Vereadores. As opiniões e informações coletadas podem moldar as políticas públicas, direcionar a legislação e garantir que as decisões representem verdadeiramente a vontade e as necessidades da comunidade. Agora um rápido intervalo e, na sequência, o bloco final do Jornal da Câmara.
Último bloco do Jornal da Câmara, vamos falar agora do noticiário produzido pela assessoria de imprensa. O repórter André Luiz de Jesus traz as novidades. A agenda legislativa desta semana foi reduzida devido ao feriado de finados e contou com a segunda e última audiência pública para discussão da Lei Orçamentária Anual. A reunião ocorreu na segunda-feira no plenário da Casa de Leis. Até agora foram apresentadas 29 emendas ao texto da Lei Orçamentária. As comissões permanentes da Câmara ainda podem apresentar novas emendas até o dia da votação, desde que sejam emendas temáticas. O prazo para a votação da LOA vai até o dia 14 de dezembro, mas ainda não há uma data marcada para que o texto seja levado ao plenário para votação. Lembrando que todos os eventos estão disponíveis na íntegra no canal do YouTube da TV Câmara de Ribeirão Preto. Por falar em agenda, vamos conferir a agenda do Câmara na Escola. Nessa semana, o programa Câmara na Escola recebeu, na última segunda-feira, dia 30 de outubro, os alunos do segundo ano do ensino médio do SESI 298 Castelo Branco. Eles foram recepcionados pelo vereador Isaac Antunes no plenário, que respondeu às dúvidas e questionamentos. Os alunos dos terceiros anos do ensino médio da Escola Estadual Dr. Alcides Correia visitaram a Câmara Municipal no dia 1º de novembro de 2023. Os estudantes tiveram a oportunidade de conhecer a história do Legislativo com a exposição Memórias da Câmara Municipal. E ainda no plenário participaram de um bate-papo com a vereadora Duda Hidalgo. Na tarde da quarta-feira, os alunos do 8º ano do Colégio Bassano Vacarini também participaram do programa Câmara na Escola. Eles visitaram a exposição histórica do Legislativo, o plenário, o prédio anexo dos gabinetes e foram recebidos pelos vereadores Alessandro Maraca e Jean Coraúci. E agora para você as informações sobre emprego. As vagas de emprego para essa semana são as seguintes: açougueiro, auxiliar administrativo, auxiliar de linha de produção, balconista, borracheiro auxiliar, chefe de serviço de limpeza, eletricista de instalações, estoquista, fiscal de caixa, instalador de equipamentos de comunicação, lavador de veículos, meio oficial de mecânico de refrigeração, motorista carreteiro, porteiro, promotor de vendas, recepcionista caixa, subgerente de loja, técnico de enfermagem, técnico de calibração, vendedor de comércio varejista. Se você se interessou por esta ou quer saber de outras vagas, visite o site do PAT da Prefeitura Municipal. Semana que vem traremos mais vagas de emprego para você que está procurando a recolocação profissional. O Jornal da Câmara fica por aqui. Tchau.